Vamos orar. Senhor, nós tivemos tantas situações mencionadas nessas lives e foi apresentada a oração em favor de pessoas. E queremos também, Senhor, nessa noite, cultuar o Teu nome, adorar o Teu nome, mas também apresentar gratidão, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito, pelas pessoas que estão sendo visitadas, pelo tempo de oração que tem despertado o coração daqueles que não se rendem, aqueles, Senhor, que realmente estão ligados ao Senhor. E, Senhor, nesse tempo de oração nós temos gratidão relacionada, Senhor, às vidas que estavam enfermas, que estavam internadas e saíram. Senhor, nós queremos mencionar o Artuzinho, do Rodrigo, também já está em casa, foi alvo de oração. Senhor, então há coisas acontecendo, mesmo que nós, Senhor, não estamos juntos presencialmente uns com os outros, mas o Senhor é um em todos, o Senhor tem nos abençoado. Então, Senhor, somos gratos pelas coisas que o Senhor tem feito e pedimos agora que o Senhor esteja abençoando esse que nos ouve, que o Senhor esteja atraindo agora para esse momento da palavra e que a palavra possa ser bênção na vida de cada um também em casa, em nome de Jesus, amém. Vamos ter um momento de reflexão com a palavra. Vem cá, meu irmão Ronildão. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com o coração dos irmãos que estão em casa e os que estão aqui conosco. Que essa paz que ultrapassa qualquer entendimento humano seja realmente o nosso guia nesta noite. Gostaria de trazer ao coração dos irmãos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Muito mais do que uma palavra, uma meditação mais tranquila, mais centrada na palavra de Deus. Eu gostaria de falar com vocês de uma coisa que é muito interessante. Um inimigo invisível que só pode ser visto através de um instrumento bem sofisticado para poder identificá-lo. Ele está causando uma reação no mundo inteiro que eu fiquei meditando hoje o dia inteiro nisso. Eu quero falar com vocês sobre o medo. O medo é uma palavra que vem do latim metus e que trata-se de uma perturbação angustiosa diante de um risco ou de uma ameaça que pode ser real ou não. Na mensagem que pregamos no passado, nós falamos sobre o que é que nós temos ouvido, a quem nós temos dado ouvido. E a minha pergunta hoje é: você está com medo? Diante de todo esse cenário que tem acontecido no mundo inteiro, a minha pergunta é: você está com medo? O Salmo 102, no versículo 7, ele diz que aquele que é correto com o Senhor, que teme ao Senhor, ele não tem medo de receber más notícias, e a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Mas o que eu quero trazer para a meditação dos irmãos nessa noite não é o Salmo 112. O que eu quero trazer como meditação nessa noite para os irmãos é o Salmo 27, que diz assim, primeiro versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aí surge a pergunta: a quem eu temerei? Esse medo que eu comecei falando nos faz curvar diante de circunstâncias
diante de alguma ameaça, que pode ser real ou não, pode ser virtual, eu gostaria de trazer essa pergunta do salmista para nós esse dia: a quem eu temerei? De quem eu vou ter medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Se o Senhor é a nossa luz, a quem eu devo temer? Se o Senhor é a minha salvação, a quem eu devo temer? Se o Senhor é a força da minha vida, de quem eu recearei? De que eu vou ter medo? Nós sabemos que esse vírus tem causado pânico em todo mundo, e que pode ser real ou não. Eu chego para muitas pessoas, eu lido com algumas pessoas durante o dia, e eu pergunto: você está com medo desse vírus? Você está com medo dessa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro? Aí as pessoas, alguns respondem: não, não estou. Outros respondem: eu estou com medo. Aí eu pergunto assim: mas medo de quê? Qual é o medo que você tem? De pegar uma enfermidade? De estar enfermo? Medo de morrer? O que é que tem trazido isso? O medo que às vezes está entranhado em nós, dentro de nós, e que ele vai fazer mal, é aquele medo em que nós começamos a desconfiar da providência divina. Mas o salmista Davi, quando ele escreveu este salmo, provavelmente ele deve ter lembrado no passado, quando ele era jovem, adolescente, e que ele matou um urso, por exemplo. Lógico que sem nenhuma arma sofisticada. E que ele matou um leão também sem nenhuma arma sofisticada. Provavelmente Davi, passando por esses momentos que nós vemos neste salmo, que não era uma pandemia que estava acontecendo naquela época, mas provavelmente as guerras, as ameaças, alguém querendo matá-lo, como sempre. E ele ficou a fazer essas perguntas. O interessante é que essa pergunta ele fez para ele mesmo, porque ele dizia: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu vou temer? Se o Senhor é minha luz e a minha salvação, eu vou temer a quem? Se o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem nós vamos temer, irmãos? Devemos trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança. E o foco de Davi aqui não é numa solução humana. O foco de Davi aqui não é em coisas humanas, não é em homem, não é em presidente, não é em ministro da fazenda, não é ministro da justiça, não é em ministro da saúde. O foco de Davi aqui estava numa coisa que eu quero nos falar: o seguinte, uma coisa eu pedi ao Senhor. Davi se focava em pedir ao Senhor, era no Senhor que ele estava focando. E que é que ele estava pedindo ao Senhor? Ele disse: uma coisa eu te peço, e eu vou buscar isso, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O interessante é que ele diz que ele queria morar na casa do Senhor. Nós não estamos falando de um templo material, nós estamos falando aqui da presença de Deus.
Davi estava dizendo para o Senhor: eu quero estar em tua presença todos os dias da minha vida, e ali na tua presença eu quero inquirir, ou seja, eu vou buscar isso que eu estou pedindo ao Senhor. Eu quero morar na tua presença todos os dias, para eu contemplar a tua formosura. Eu quero contemplar, Senhor, quem o Senhor é. Isso que Davi estava falando, e era isso que estava dando força a Davi. Davi estava falando: eu quero inquirir, eu quero perguntar, eu quero estudar, eu quero meditar no Senhor, eu quero meditar, eu quero perguntar ao Senhor o que é que está acontecendo. E às vezes, irmãos, nós estamos tendo medo daquelas notícias que nos cercam, como diz o Salmo 112, aquele que teme ao Senhor, ele não se atormenta com as notícias. Ao invés de nós perguntarmos ao Senhor o que Ele pode fazer por nós, ao invés de nós inquirir no seu santo templo aquilo que o Senhor está para fazer, perguntar, nós estamos nos preocupando e nos alimentando de más notícias que vêm, e com isso o medo toma conta do nosso coração, e uma vez instalado em nosso coração, ele começa a derrubar, ele começa a prejudicar a nossa saúde espiritual. Ele diz: pereceria eu sem dúvida se eu não cresse que veria a bondade do Senhor. Olha o que Davi está dizendo, irmãos. Com certeza, se eu duvidar, se eu não crer que eu vou ver dias melhores, eu perecerei. Era isso que Davi estava dizendo. E por mais ele diz: não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, e não me deixes e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Olha a confiança que Davi estava tendo no Deus em que ele parava e meditava todos os dias da sua vida. Quando o salmista Davi fala assim: eu não temerei, a quem eu vou temer? Irmãos, nós vemos uma confiança sobrenatural. E ele diz: sem dúvida, sem sombra de dúvida, eu desceria, se não cresce que a vontade do Senhor na terra dos viventes eu não visse mais. Para terminar nossa meditação, gostaria de trazer à memória dos irmãos o quanto Deus tem feito para nós no passado, o quanto Deus já fez para nós no passado, o quanto Deus fez para nós ontem, o quanto Deus fez para nós hoje de manhã, hoje à tarde, o quanto Deus está fazendo para nós. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Não se fie, não fique atormentado, perturbado com notícias que pode causar medo em seu coração, mas confia no Senhor. No final ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. É o ensino de Davi para nós esta noite. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Por quê? Porque eu sei que os dias são maus, os tempos são difíceis, esse vírus está aí. Mas Davi diz: espera no Senhor. Eu sei que está difícil, a situação financeira do nosso país não anda muito bem, as empresas parando, algumas mandando os funcionários, demitindo seus funcionários, outras fechando. Mas a palavra do Senhor para nós nesta noite é que devemos esperar no Senhor,
e animar na presença dele. Aí está a receita para o medo. E ele fortalecerá o teu coração, pois espera no Senhor. Que Deus abençoe o coração dos irmãos. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre nós, para que faça conhecido na terra o teu nome. Amém? A palavra está com nós. Nada temerei, eu sei que não.